Respondendo opiniões polêmicas de comentaristas, opiniões absurdas, mais um vídeo do Eurofute. Comentarista de futebol dá uma opinião que tu fica... Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Você jogou mais que o Messi? Eu joguei. O quê? Ah, não, Adilson, para lá. Então depois de vocês terem gostado muito daquele vídeo em que a gente respondeu opiniões absurdas de vocês mesmos, chegou o momento de dar uma comentada sobre opiniões absurdas de comentaristas, né? E outras personalidades aí do futebol, beleza? Eu sou o Pedro Silveira, criador do Eurofute, e ao meu lado estará comentando algumas declarações também ele, o Yuri Dantas, que é o nosso comentarista lá do Eurocast e também trabalha nas redes sociais. E a gente começa então com a seguinte opinião do Craque Neto. O Craque Neto tem várias polêmicas, né? Mas ele falou o seguinte... Tirando o Pelé, hoje ele é o melhor de todos os tempos. Ronaldinho, Ronaldo, Gullit, Cruyff, Beckenbauer, Van Basten, ninguém chega perto do Cristiano Ronaldo. Bom, para dar um contexto, o Neto largou essa aí em 2018, logo depois que o Real Madrid tinha vencido as 3 Champions seguidas, né? Inclusive essa última Champions do Cristiano por lá, ele tinha metido 15 gols. Então naquela época acredito que o Neto estava bem emocionado, né? E acho que faz bastante sentido. Pô, quando o cara ganhou a 3ª Champions seguida, a gente pensava que ele não ia parar nunca mais, né? A gente ficou imaginando, pô, já pensou se ele vai pra Juventus e ganha uma Champions com a Juventus também, tira a velha senhora da fila, né? Qual que vai ser o patamar do Cristiano Ronaldo no futebol mundial e tal? E na minha modesta opinião, o Cristiano é um dos melhores de todos os tempos, né? Mas não é o segundo atrás do Pelé, não. Acredito que essa é uma discussão que mudou bastante nos últimos tempos, principalmente depois que o Messi venceu a Copa de 2022, jogando o que ele jogou, né? E depois disso aí, creio que a discussão ficou mais entre Messi e Pelé mesmo, né? O Cristiano talvez em terceiro, em quarto ou em quinto, dependendo aí de quem estiver fazendo a lista, né? Cada um tem o seu gosto pessoal, respeito a opinião de todos, mas se perguntar pro Neto hoje, creio que ele mudou de opinião. Tenho essa impressão, mas não sei. A próxima eu vou pedir pro Yuri comentar então, que é o Renato Gaúcho com aquela famosa dele, né? Então você pega uma geração hoje que acompanha o Cristiano Ronaldo. Essa geração não me viu jogar. Aí você pega a geração da antiga, que me viram jogar também, e aí pode ter certeza que é outra opinião. Eu queria ver o Cristiano Ronaldo jogar nos clubes onde eu joguei e ser campeão, como eu fui. E eu era um jogador mais versátil do que ele, que eu jogava do lado direito, jogava por dentro, jogava do lado esquerdo. Cara, que o Renato Gaúcho não jogou mais do que o Cristiano Ronaldo, eu acho que isso é evidente para a maioria das pessoas, né? Talvez não pro torcedor gremite, já que ele é o maior ídolo dos caras, eles podem deixar um pouquinho o coração falar. Mas eu acho que essa fala do Renato Gaúcho tinha mais um tom meio que de tentar tirar a pressão do time do Grêmio, né? Porque isso aqui foi na época do Mundial de Clubes, em 2017, e tinha muita pressão em cima do Grêmio, porque eles iam enfrentar um time poderosíssimo do Real Madrid com Cristiano Ronaldo, com Modric, Bale, Benzema. Quando o Renato fala isso, né, o foco fica muito em cima disso, né? Ficam falando bastante sobre esse assunto e meio que esquecem até do próprio jogo em si, o clima fica um pouco mais leve depois dessa zoação. O Renato Gaúcho muitas vezes ele deixa transparecer assim que ele é esse cara meio boleirão, mas ele não é, eu não acho que ele seja tão cheio de si assim não, embora às vezes ele é muito pica. Ele se acha até demais, né? Agora a gente tem uma frase do Miller, não o Thomas Miller, né? O Miller, ex-jogador brasileiro, que disse o seguinte: comparar os jogadores do passado com os jogadores atuais é uma covardia. Os jogadores atuais, eles são muito meia boca, são muito medianos. Eu entendo esse saldo. Essa linha de raciocínio eu não concordo, não. Quando começa a ficar com esse pensamento, eu já... de achar que, pô, no passado os jogadores eram muito melhores e tal. Mas tu olha pra geração recente, né? Pô, Messi e Cristiano, nem se fala. Modric, Kroos, caras desse nível são meia boca. Ou da geração atual, Mbappé e Haaland são meia boca. Lamela, meia boca. Eu acho que muito do que ele tá falando é saudosismo sim, tá? Como se no passado também não tivesse uma porrada de jogadores meia boca. Só que como já passou, possivelmente a gente fica com os craques na cabeça e esquece os tantos outros que pavimentaram o caminho com o futebol, né? Lamentável, né? O futebol mudou, os jogadores mudaram de certa maneira e algumas pessoas se incomodam com isso ou ficam com saudade de como as coisas eram no passado, mas dizer que os caras hoje em dia são ruins é uma forçação de barra bem grande. Só que pela discussão inteira que o Miller tava fazendo, acho que ele tava se referindo mais à seleção brasileira. Ele disse que até 2006 a gente tinha grandes nomes ali, uma grande seleção, mas depois disso, nada, né? E ele tá meio que correto, porque, pô, tu pensa assim, com todo respeito a esses jogadores, né? Mas caras que estão sendo convocados pra seleção recentemente aí, Matheus Cunha, Richarlison. Tu consegue imaginar um cara desse na seleção lá pra 2006? Ou pra 2002? Ou disputando uma vaga? Cara, o bagulho é que, tipo assim, realmente é um período meio pá, tá ligado? Mas eu não acho que seja, porra, a atualidade no geral. Porque se você for olhar, pô, grandes seleções do Brasil foram campeões, assim,
muitas, quando você vai ver, não o time titular, mas o elenco todo, tinha alguns jogadores que você olha e fala assim, porra, pica, mas calma também que não é tudo isso. E agora, eu acho que, tipo assim, a parada é que a responsabilidade acabou se encarregando muito no Neymar, tá ligado? Só que a parada, tipo assim, se você parar pra ver, o Vini Júnior é, pô, na minha visão hoje, top 3 mundo, então, porra, dispensa comentários. Ainda que ele não tenha conseguido entregar o futebol que entrega no Real Madrid na seleção. O Rodrigo, pô, é um atacante também, tipo assim, dispensa comentários, porra, atacante do Real Madrid, é um dos melhores do mundo, tipo, Militão, acho que ele hoje é um dos jogadores também que figura na primeira prateleira, Casemiro figura na primeira prateleira, Marquinhos na primeira prateleira, Alisson na primeira prateleira, então, porra, eu acho difícil, entendeu? E vou te falar, daqui a 3 anos, mano, pô, com o Hendrick, tá ligado? Porra, sei lá, mano, eu acho muito difícil a gente... Eu não acho que o Brasil parou de produzir craque, não, mano. Não acho. Não dá, cara, não teria um nível. Nessa época aí, os piores que iam pra seleção, muitas vezes eram caras do nível do Fred, que sempre foi um centroavantaço. Ou outros jogadores aí que cansavam de fazer gol no Brasil, né? Nunca era um jogador de um time pequeno inglês, com, sei lá, pô, 5 gols na temporada. Mas não significa... Farpou, moleque. Que isso, farpou, moleque. Significa dizer que a seleção só teve craques, beleza? Em 98, quem é mais antigo aí vai lembrar que foi pra Copa do Mundo um lateral direito chamado Zé Carlos, limitadaço. Ou lá em 2001, vocês lembram que o Emerson Leão fez a famosa convocação do Leomar, uma das convocações mais contestáveis de todos os tempos. Esse cara chegou a ser capitão da seleção, beleza? Mas aí hoje em dia está tudo uma merda, que puta que... Tá ligado? Um bagulho que essas pessoas, como foi dito no vídeo, elas saem da memória, tá ligado? Do torcedor brasileiro, pô, principalmente do torcedor médio, que vai lembrar dos malucos que era pica, aí vai falar, porra, hoje a gente não vê uma seleção com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, sei lá o quê. E, porra, posso informar? Infelizmente, não vai ver nunca mais, mano. Até porque os caras são únicos, tá ligado? Da mesma forma que eu não acho que a gente vai ver outro Neymar, entendeu? Pô, mano, cada jogador tem sua característica. Beleza? E certamente vão ter mais jogadores assim de nível questionável. E o saudosismo existiu, existe e continuará existindo. Se você tá concordando comigo e achando que a fala dele tem um pouco de saudosismo, provavelmente você vai ser o saudosista em 2050. Sim. Beleza? Vai estar lá o... Provavelmente. O Enzo Stiglitz jogando, você vai falar, pô, não se faz mais jogadores como na época do Mbappé. Já não se tem mais Neymar nos dias de hoje. Aí, é isso aí mesmo. Vai ser você, tu acha que não? É, meu irmão. A próxima eu vou colocar aqui, porque se eu não colocar, vocês vão reclamar. Eu sei, né? Então vamos lá. É do Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Mano, eu posso te falar? Ele tá errado, obviamente, né? É claro que o Real Madrid ganharia. Mas ele se quebrou nessa última frase. Eu afirmo que o Real Madrid não ganha. Ele se quebrou aí, tá ligado? Ele se quebrou aí. Agora... que se bota o Real Madrid pra jogar Série B, os caras iam se fuder com viagem, campo de merda, jogo muito mais físico que técnico, eles iam. Mas ia ganhar, obviamente, tá ligado? Ia ganhar, obviamente. E aí que ele errou. Mas que eles iam se fuder e iam. Eles iam sair daquele melzinho lá de jogar na Espanha. Bom, é uma piada completa o que ele falou, né? Que o Real Madrid não ganharia a Série B. Ganharia com o pé nas costas, isso é óbvio e ululante. Mas essa fala dele aí, que já é um pouco antiga, né? Me lembra muito aquela questão do Messi, que os ingleses ficavam brincando. Pô, o Messi lá na Espanha destrói e tal. Eu queria ver ele render numa noite fria em Stoke. Como se, tipo, um ambiente mais difícil e hostil fosse tirar a magia do craque, né? O cara, quando ele é bom, ele se adapta, não tem jeito. E recentemente o Carlos Alberto deu uma entrevista esclarecendo essa fala dele, né? E dizendo que o ponto dele era mais a questão da logística. Agora ele vem aqui, ele vai jogar um jogo lá em Manaus. Uma semana depois ele tá lá na Argentina. Do Sul. É. Ou seja, saiu do calor. Não, na Argentina, Libertadores. Aí depois vai pro Rio de Janeiro. E que, portanto, por essa logística, o Real Madrid sofreria aqui. Eu acho que claramente os jogadores poderiam encarar mais dificuldades nesse sentido do que eles encaram na Espanha. Mas até parece que só porque, né, tá frio ou o jogador tá um pouco mais cansado ali, que o Toni Kroos vai começar a errar passe agora. Se o Modric estivesse jogando a Série B pelo Avaí, ele não ia render. Pô, tá de sacanagem, né, meu irmão? A próxima é mais uma pérola do nosso querido craque Neto, que disse o seguinte: o Porto que joga o Campeonato de Portugal, deixa eu falar uma coisa, se o Porto vier disputar o brasileiro aqui e o Benfica, não fica entre os 4. Essa fala do Neto, pra mim... Discordo dele, não preciso dizer que... Discordo, craque. Discordo. Mas, assim,
é muito menos absurda do que as outras afirmações. Essa aqui é a afirmação errada de alguém racional. Alguém racional pode pensar isso e vai estar errado, mas é uma pessoa racional. A do o Real Madrid perde a Série B é de uma pessoa que não é racional, entendeu? Porque eu vou te falar, de coração, eu volto a dizer, eu falo isso aqui em todas as lives, eu sou o maior defensor da valorização do futebol brasileiro e do nosso campeonato de elite. O futebol da Série A do Brasil não fica tão atrás dos outros campeonatos. Não é nem tão atrás, ele é muito melhor que vários. Eu não tô falando de competitividade, eu tô falando de qualidade. Agora, o Porto e o Benfica especificamente são os 2 melhores times de um campeonato, entendeu? Isso que é pica. Porque se a gente pega, um time vagabundo de Portugal, da Série A, eu não tenho essa impressão que o cidadão médio tem, que ele chega aqui e deita e rola, não. Pegou a visão? Eu não tenho essa sensação. Eu não acredito nisso. Assim, mas de verdade. Agora, o Benfica e o Porto, eles têm muito investimento. Então, eu acho que o exemplo que ele escolheu foi ruim. Que o Benfica e o Porto iriam, mas o restante do campeonato... Do mesmo naipe daquela época em que o Flamengo tava bem, começaram a falar, será que o Flamengo ganharia a Premier League? Ou agora recentemente, Mundial de Clubes, começaram a falar, será que o Flamengo ganharia a Premier League? Ou agora recentemente, Mundial de Clubes, Fluminense e Manchester City. Quantos especialistas não cravaram que o Fluminense ia ser campeão mundial? Ou pelo menos quer dar um baita jogo e tal. A verdade é que, infelizmente, pro Brasil, né, existe uma distância muito grande de qualidade entre o futebol brasileiro e alguns dos principais campeonatos europeus. Isso aí também acho escroto. Aí pega os piores lances do Campeonato Brasileiro. Se você for botar os gols mais bizarros de positivo do Campeonato Brasileiro, são mais bonitos que de quase todos os campeonatos. Em relação a gesto técnico, tu vê um bagulho aqui num jogo comum do Brasil. Eu vi um lance do Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, contra o Cuiabá, se eu não me engano. Tu assiste o Campeonato Português da primeira 38ª rodada e você não vê um time fazendo. Um caso muito recente que destaca isso aí é do Gustavo Scarpa, né? Craque do Brasileirão em 2022. Aí em 2023 vai jogar na Europa, o cara não consegue jogar nem no Nottingham Forest, nem no Olímpico. Não rendeu. E é óbvio que o caso dele é apenas um, tem jogadores que fazem esse pulo e conseguem se dar muito bem. Vai lembrar que o Gabriel Jesus, por exemplo, mal precisou de adaptação, né, no Manchester City. Mas na minha modesta opinião, Benfica e Porto brigariam pra ser campeão todo ano no Brasileiro. Com certeza, mas aí novamente você tá pegando 2 times num campeonato de 20. Não, o futebol brasileiro, né, tem muita bagaceira, chutão, erros técnicos assim, grosseiros, né? Vai entrando! Gol contra! E até taticamente parece ter uma diferença bastante grande também, né? Vem técnicos que em Portugal não tinham se destacado tanto assim e fazem um baita trabalho aqui no Brasil. E tem o contrário também, né? Os portugueses têm muito mais dinheiro que a gente. Então quando o jogador se destaca no Brasileirão, o cara acaba indo pra Europa, acaba indo jogar no Benfica, né? Como foi o caso do Marcos Leonardo aí recentemente. Então na minha modesta opinião, completamente errado o Neto aí, cara. Não quero saber! Não quero saber! Agora sim a próxima frase do nosso querido... Vou ter que defender. Não sei nem o que ele falou, mas vou ter que defender. E provavelmente vai ser muito difícil, porque ele fala muita merda. Mas ele tá ali, Como é que eu não vou defender? Vou defender. Edmundo, que disse o seguinte, antes do Rafinha chegar no Flamengo, tá? Acho que o Rafinha, vou repetir, podem me criticar. Eu acho que o Rafinha é parecido com o mesmo nível do Pará. Claramente ele tá falando de altura. Ele tá falando da altura dos 2 jogadores. Opinião aqui, do Edmundo. Acho que é muito aquela questão do pachequismo, né? Do nacionalismo. Meio que, o Rafinha fez a carreira inteira na Europa, passou praticamente a carreira inteira jogando lá no Bayern de Munique. E aí ele volta pra aqui pro Brasil e começa a receber uma valorização muito grande. A galera começa a dar muito valor, especialmente pelo salto de qualidade que ele dá na lateral direita do Flamengo, que sofreu por muitos anos com o Pará, que é com quem ele tá comparando aqui. Aí chega o Rafinha e a coisa muda da água pro vinho, né? Aí ele meio que tenta andar na contramão. Não, pra mim o Rafinha só tá jogando bem porque o time do Flamengo é bem melhor do que antes, mas a diferença pro Pará não é tanto assim. Mas é evidente que tá completamente errado, né? Acho que não é nem questão de opinião, cara. Porque assim, muitas vezes tem comparação de jogador que é muito questão de opinião. Eu acho fulano melhor do que ciclano, mas o nível é parecido. Nesse caso aqui, cara, não tem como sustentar uma opinião. Absolutamente não tem nada no Pará que ele faça melhor do que o Rafinha, com todo carinho pro Pará, né?
Vamos pra próxima então com o nosso querido Luiz Roberto. E o Pedro é o centroavante dos tempos de hoje. É o centroavante, é o Cavani, né? Só que o Cavani tem 33, o Pedro tem 23, então... É o Lewandowski? É 22. Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, do ponto de vista técnico, ele tem... Pô, nosso querido Luiz se empolgou demais aqui, né? O Lewandowski sempre teve uma técnica absurda. Eu lembro muito bem de um dos gols que eu mais gosto dele, que foi naquela vez que ele meteu 4 contra o Real Madrid, né? Que ele tira do zagueiro puxando pra trás e mesmo sem estar com a perna no momento mais adequado pra finalizar, ele consegue botar na gaveta. É um gol espetacular, né? O Leva tem diversos gols de voleio, de letra. Não chegou a ser na gaveta, mas foi um golaço. Vê se esse gol aí parece de alguém sem técnica. Pô, o Luiz Roberto tava muito empolgado quando ele falou isso aí, porque o Pedro tinha marcado um golaço, né? Que ele deu uma chapada de fora da área, só tirando do goleiro, assim, aquela famosa tacada de sinuca. E obviamente... Pô, mas é sacanagem. O cara fazer esse gol, que foi bonito, tá ligado? Mas, pô, o cara se empolgar e falar que ele é melhor que o Lewandowski, tipo, nível técnico, melhor que o Lewandowski. Realmente o Pedro é um centroavantaço, mas, pô, o Lewandowski também meteu gol assim. Recentemente o Ferran Torres meteu um gol não tão diferente assim. E, pô, não vi ninguém falando que o Ferran Torres é melhor que o Lewandowski não, hein? Pô, o Leva foi 2 vezes melhor do mundo, cara. 2 temporadas com mais de 50 gols jogando na elite europeia. Muita calma nessa hora, porque se você não se acalmar, aí você vai falar que o Pedro é melhor que o Lewandowski, que o Fluminense vai ganhar do Manchester City, por aí vai. Nossa. Vamos pra próxima então, que é do nosso querido Jamie Carragher, lenda do Liverpool, né? Ele disse o seguinte: Haaland escolheu o time errado, no caso o Manchester City, né? Pois não joga para suas qualidades. Essa é uma narrativa que sempre aparece aí quando o Haaland tá sumido, faz um jogo ruim ou passa um tempo sem meter gol, né? Mas ninguém nunca fala quando o cara tá brocando a rodo. A questão, na minha opinião, é que no Borussia Dortmund, o Haaland era um cara extremamente móvel. Isso vale lembrar que na estreia dele, ele faz um gol absurdo arrancando desde o meio campo, né? Com muita velocidade que ele sempre teve, desde os tempos do Birne lá da Noruega, em que ele jogava na ponta. Mas no City, raramente ele tem a chance de utilizar essa velocidade e nem precisa, muito por causa da qualidade dos camaradas que estão ao lado dele, né? Que permitem que esses caras criem o jogo e o Haaland não precise participar tanto. E aí acaba gerando alguns jogos que sim, ele fica parado lá dentro da área, mal toca na bola. E também porque ao contrário do Dortmund, o time do Guardiola geralmente domina a posse de bola e domina as partidas. E acaba enfrentando adversários que botam todo mundo atrás da bola, né? Todo mundo defendendo. E nessas retrancas, obviamente, que vai ter muito menos espaço pro cara usar a velocidade dele. Por isso ele fica mais encaixotadão ali no meio dos zagueiros e tal, né? Na minha opinião, no Dortmund, ele era um atacante mais completo. Só que no City ele virou um cara mais goleador. Como reclamar de um cara que na primeira temporada quebra o recorde de gols da Premier League, termina como artilheiro da Champions e ainda vence a tríplice coroa, né? Eu acho que assim, a fala do Carragher tem um pouco de sentido, eu consigo entender o argumento dele, né? E às vezes realmente é frustrante tu ver um cara do nível do Haaland passando um jogo inteiro sem mal tocar na bola, né? Mas no final das contas, o Haaland escolheu muito bem o time pra onde ele foi, porque, pô, logo na temporada de estreia dele foi simplesmente um sonho em termos de conquistas individuais e coletivas. Não teria como ter sido um casamento melhor. Vamos agora para uma fala do nosso querido Cazé. Pô, não é possível. Respondendo opiniões polêmicas de comentaristas. Se o De Bruyne tiver que decidir o que ele vai jantar, a mulher dele fica com fome. Nunca decidiu nada na vida dele. Tá maluco, porra. O Di Maria gosta do momento grande. Quem acompanha mais o Eurocast vai lembrar da minha pistolada com essa relação a De Bruyne pipoqueiro, né? Ah, que o De Bruyne é pipoqueiro e hoje em dia o Casemiro é um baita formador de opinião, né? Então geralmente o que ele fala, a garotada, a galera gosta de replicar bastante. E acho que essa comparação foi um aqui que tomou força nos últimos tempos aí. Até porque, assim, o Di Maria é um jogador de grandíssimos momentos. Impipocável. No Real Madrid, na seleção argentina, é um cara que tem gols extremamente decisivos, como em final de Copa do Mundo, Copa América, e aí acaba ficando muito isso na memória. Enquanto que o De Bruyne, eu acho que é um jogador extremamente decisivo, mas é mais um jogador da regularidade, até porque o Manchester City muitas vezes não conseguia chegar em fases agudas da Liga dos Campeões, e aí, obviamente, os holofotes caíram em cima do De Bruyne, que era o melhor jogador da equipe. Mas daí você achar que o De Bruyne não é decisivo, que nem muitas vezes o próprio Casemiro fala, e a galera acaba replicando, eu acho que é uma opinião completamente exagerada. Mas, porra, eu não acho que tipo assim, é claro que a opinião é exagerada. Tipo, é claro que, pô, o Cazé ali, ele não tá, tipo, pô, sabe, comentando um jogo de Champions League, aí o De Bruyne errou alguma coisa e ele falou isso. Porra, ele tá falando pro público dele uma hipérbole, tá ligado? E é claro que, pô, do nosso jeito, a gente aumenta as coisas até pra ficar uma parada mais interativa com a rapaziada e tal. E num tom de brincadeira ele fala, tanto que ele fala, pô, sei lá o quê? Se ele tiver que decidir alguma coisa em casa e não consegue, tá ligado? Tipo, é óbvio que ele tá aumentando. Mas, uma comparação que ele fez ali é um fato.
Porque o que o De Bruyne decide de jogo, deixando um jogador em condição de dar um passe para um gol, ou deixando o próprio jogador em condição de fazer o gol, é uma grandeza, né? Tem até jogos que ele foi decisivo, mas o City não conseguiu passar, como aquela eliminação pro Tottenham em 2019, né? Que ele dá 3 passes para gols no jogo, e mesmo assim o Manchester City é eliminado pro Tottenham com o gol do cotovelo do Llorente. Queria que ele fizesse o quê? O cara deu 3 passes para gol, deixou 3 vagabundos na cara do gol. Era pra ele puxar um taco de beisebol e sair espancando os jogadores do Tottenham. Porra! Eu quero ver o carinho na hora de avaliar. E aí você vai cobrar o quê do cara, né? Então, sei lá, acho que também dá muito pra você esperar que o De Bruyne seja decisivo com gols, porque o De Bruyne não tem esse perfil do Di Maria de ser tão agressivo, de aparecer na área o tempo inteiro pra finalizar. Então, acho que até são perfis de jogadores um pouco diferentes pra você ficar comparando os gols decisivos do Di Maria com o do De Bruyne. Mas assim, se o cara... Sim, até porque o Di Maria tem 1000 e o De Bruyne não tem 2. Acha que o Di Maria é mais decisivo que o De Bruyne, ok, também não acho que seja nenhum absurdo não, porque não é que não é um absurdo. Se alguém discorda que o Di Maria é mais decisivo que o De Bruyne, você tem que internar a pessoa. Tá vendo lá? Porra, o carinho, o zelo que tem pra falar, porra, do De Bruyne, cara. Ele é muito pica, tá ligado? E ponto. Só que, porra, não é absurdo falar que o Di Maria decide mais que o De Bruyne. Qualquer coisa diferente de você falar que o Di Maria é 1000 vezes mais decisivo que o De Bruyne é absurdo. Aí sim, pô. Di Maria é um dos jogadores mais decisivos da nossa geração aí que a gente viu, né? Vamos agora falar de uma declaração do comentarista Sérgio Xavier, que disse o seguinte: o que o Neymar atrapalha a carreira dele é uma grandeza, mas mesmo assim, por capacidade, eu acho que o Neymar tá depois do Pelé, pra mim o melhor. O melhor é escutar isso que censura. Cara, na minha opinião, né, eu concordo com o Petkovic nessa discussão, que depois ele falou o seguinte: não, no mínimo, o Neymar tá atrás do Zico e do Ronaldo Fenômeno, né, em termos de quem foram os melhores brasileiros pós-Pelé. Isso também considerando que alguns caras da época do Pelé não vão contar, tipo o Garrincha, né? E se a gente for continuar discutindo, provavelmente o Neymar também fica atrás do Romário e do Ronaldinho, não? Acho que vai depender da opinião de cada um, né? Mas certamente não é o melhor. Mano, eu vou falar, mas aqui todas as opiniões que forem dadas aí eu vou aceitar, porque a gente tá num antro de gênios da bola, que pô, poucos jogadores conseguem orbitar ali nesse quintal, entendeu? Então, tipo assim, qualquer opinião aqui eu vou achar aceitável, nada. Eu acho esse melhor que esse, eu não vou achar absurdo, porque provavelmente você vai ter argumento pra isso. Agora, eu não sei se eu boto essa turma toda na frente do Neymar. Até porque se você for olhar número, tudo, eu não sei se... Por exemplo, a gente fala, e longevidade tem que contar. Renato, melhor não é longevidade. Longevidade é uma das características que se debate pra ser o melhor. Pós-Pelé, na minha modesta opinião. Agora, o Neymar nasceu feito para ser, beleza? Numa realidade alternativa, em que ele não teve tantas lesões e levou o futebol como prioridade da sua vida em todos os momentos, pique Cristiano Ronaldo, talvez ele tenha se tornado o melhor pós-Pelé. Mas do jeito como as coisas aconteceram na vida real, sem ficar imaginando e sonhando, não. A próxima frase é bem maluca, tá? Veio do Kaká, e pra não tirar fora de contexto, a gente vai colocar a fala dele inteira aqui na tela, beleza? Mas a parte que a gente quer comentar é a que ele diz o seguinte: no Brasil, o Ronaldo é só mais um gordo andando na rua. Rapaz, eu não sei que rua é essa em que você vê o Ronaldo Fenômeno andando por ela, mas se você souber, manda lá na minha DM que eu quero ir lá nessa rua pra tirar uma foto, pedir um autógrafo. Cara, eu acho que essa opinião do Kaká aqui não faz o menor sentido. Talvez o Kaká até pense isso, porque assim, a maior parte da vida do Kaká, ele não morou no Brasil. Morou na Itália durante os anos que ele jogou no Milan, morou na Espanha. A gente tem muito menos consideração pelos nossos ídolos do Brasil do que o pessoal de fora, mano. Qual é, mano? Papo reto, se tu parar pra ver, mano, cara... Estados Unidos, né? Então, talvez por ele ter passado muito tempo longe do Brasil, ele não tenha essa percepção, mas o Ronaldo é um cara super, hiper, ultra, mega famoso aqui no Brasil, cara. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe e minha avó, que são zero antenados em futebol, elas sabem de qual que é o Ronaldo Fenômeno. Inclusive, elas ainda chamam ele de Ronaldinho, porque quando o Ronaldo Fenômeno era mais jovem, ele era chamado de Ronaldinho. Até o Ronaldinho Gaúcho aparecer e eles começarem a fazer essa diferenciação. Então, cara, não tem a menor chance do Ronaldo sair andando em qualquer rua daqui do Brasil e não reconhecer ele, cara. Só pelo dente dele já dá pra reconhecer que é o Ronaldo Fenômeno mesmo que ele não esteja mais careca, mesmo que ele esteja mais parrudinho em relação a quando ele era mais jovem. Então essa opinião aqui do Kaká acho que é um mistozinho de ignorância com, sei lá, falta de atenção da parte dele. Vem mais um agora, o Souness, que é um jogador aí que foi lenda do Liverpool, né? E geralmente dá umas declarações aí
meio merda pra ser sincero, disse o seguinte: Casemiro não é um grande jogador e foi muito caro. Deu sorte de estar no Real Madrid. Porra, pelo amor de Deus. Essa opinião aqui do Graham Souness, cara, que é um ícone, um jogador lendário do Liverpool, é muito aquela opinião de quem tá tentando tirar um mérito de um jogador porque não gosta da característica dele, porque não vai com o jeito dele jogar ou por qualquer outro motivo, né? Isso acontece bastante, de você pegar um jogador muito famoso, um jogador com uma carreira espetacular e tentar atribuir o mérito da carreira dele a um entorno. Né, dizer, não, esse cara só jogou bem porque ele tava no Real Madrid, esse cara só jogou bem porque ele tava no Barcelona, esse cara só jogou bem porque... Por exemplo, falam isso até com o Busquets, já fazendo um paralelo com meio o volante do time rival do Real Madrid. Muita gente fala que o Busquets só jogava porque era ao lado do Xavi e do Iniesta, especialmente porque... Eu não acho que ele só jogava o que jogava. Tipo assim, eu acho ele craque. Mas eu acho que faz diferença pra caralho. Tá ligado? Tipo, eu acho que faz diferença pra caralho, mas ele é gênio. Muito bom. Porque depois o Busquets teve uma queda de rendimento ali naquelas fases obscuras de Barcelona. Então, você pega o Casemiro e fala, não, mas com Kroos e com Modric até eu. Não, mas no Real Madrid do Zidane, no Real Madrid estrelado é muito fácil. E eu acho que isso é uma ignorância futebolística impressionante, cara. Porque qualquer pessoa que acompanhou o surgimento do Real Madrid, do tricampeonato da Champions, sabe que o Real Madrid era um time extremamente desequilibrado com o Rafa Benítez. E aí aliás, não só com o Rafa Benítez, até com o Ancelotti, que era quem treinou o Real Madrid na temporada 14 e 15 e não conseguiu dar esse equilíbrio necessário para aquele timaço do Real Madrid. Aí quando o Zidane assume no começo de 2016, uma das primeiras mudanças que ele faz é colocar o Casemiro na volância e ele dá essa sustentação de forma tão absoluta que ele nunca mais saiu. Ele vira titular no começo de 2016 com o Zidane e nunca mais saiu do time titular do Real Madrid. Era sempre ele lá junto com o Kroos e com o Modric. Era ele quem dava esse equilíbrio. Então, é um nível de ignorância, cara, que, sinceramente, você nem precisa contra-argumentar, cara. Só deixar o cara se enrolar sozinho, porque é evidente pra qualquer pessoa que acompanhe futebol, que conheça o mínimo, que isso aqui é baboseira. Tamo nos encaminhando pro final, então, com uma fala bem polêmica do Romário, se liga. Ser comentarista, na minha opinião, é uma das profissões mais fáceis que tem no mundo, né? Porque tu tem que falar o que tu vê. E tem gente que erra. É foda. Tá errado, Romário? Sim e não. Pô, ele é muito pica. Ele é muito pica. Ele é muito pica. Caralho, é que, pô, eu não posso me comprometer com amigos meus, tá ligado? É que o difícil é você ser comentarista bom. Aí é difícil. Porque você tem que ter um entendimento da parada. Agora, mano, hoje em dia tem muita gente na televisão, tá ligado? Ganhando dinheiro como especialista da parada que só fala merda, mano. Porra, meu amigo. Tá? Por que ele tá errado? Porque, cara, todo comentarista profissional que se preza tem que estudar muito, tem que assistir muito jogo, fazer muita análise, pesquisar muito, decorar bastante coisa pra poder comentar. Eu falo isso porque, assim, não sou nenhum comentarista de ESPN nem nada, mas eu também comento na internet, né, nossos conteúdos aqui, lá no Eurocast e tal. E, pô, não é sentar a bunda na cadeira e sair falando qualquer coisa, não. Tem toda uma preparação. Eu faço isso. Eu sento a bunda na cadeira e saio falando qualquer coisa. Então, muito grande pra falar as coisas que a gente fala. Então, nessa parte, ele tá errado. Não é fácil. Agora, eu não sou especialista, né? E nem pago de especialista. Tá? Posso garantir pra vocês. Agora, tem uma pontinha de razão da seguinte maneira. A gente acaba errando, né, nos comentários. Acaba fazendo comentários esdrúxulos. Isso a maior parte dos comentaristas, se for buscar alguma coisa aí, os caras mesmo sendo brabos já falaram alguma asneira algum dia. Eu acho que faz parte da vida, acontece em todos os campos aí. Também vai acontecer isso com crítico de cinema, por exemplo. E não seria diferente no futebol, que é altamente subjetivo. Não tem nada de ciência exata. Eu posso assistir um jogo e interpretar de uma maneira, você assistir o mesmo jogo e ver de outra. Mas enfim, no final das contas também acho que tem muito desprezo assim pela profissão dos outros, né? Acontece até aqui no canal, velho. De vez em quando aparece uns que acham que fazer vídeo é assim, ó. Pô, liguei a câmera aqui e saí falando, entendeu? Só isso, acabou, tá pronto, meia horinha. Nossa, meia horinha o vídeo tá pronto. E a gente fecha então com uma frase do nosso querido Jorge Jesus, que disse o seguinte: Cristiano tem um pouco daquela paixão do Maradona, o Messi não tem. O Jorge Jesus falou isso em 2020 e é interessante porque o Messi por muito tempo, principalmente pela seleção argentina, né? Ele teve aquela fama de pecho frio, né? Um cara que não sente o sangue fervilhar durante uma partida, que fica meio apático às vezes. Ele teve muito dessas críticas até dentro do país dele, tá? Mas acredito que as coisas mudaram muito a partir de 2021, principalmente com
seleção, né? Ele já vinha mudando seu comportamento há um tempo, ficando mais solto, digamos, e se permitindo reagir mais às coisas, né? Ficando pistolaço às vezes e tal. Mas o ápice foi a Copa de 2022. Na Copa, acho que ele pegou toda essa fama que ele tinha de ficar meio assim, né? Zonzo ali pro que tava acontecendo. E acabou, né? Porque foi uma Copa que o Messi tava num carrinho, tava vibrando igual um maluco, tava provocando todo mundo. E o Cristiano me parece também tem essa... Muito mais pica. Muito mais pica, mano. Paixão aí que o Jorge Jesus fala, né? Tem um lance que eu adoro do Cristiano, é quando ele vai fazer um golaço contra a Espanha e o Nani, filha da puta. Agora, gol mal anulado, tá? Gol mal anulado. Gol mal anulado. E por 2 motivos. Ele não tá impedido e a bola já tá dentro do gol. Nani impedido, tira o gol dele, o cara fica possesso, irmão. Ele não... Nani impedido, tira o gol dele, o cara fica possesso, irmão. Ele não fica tipo, pô, aconteceu, que pena. Não, o cara fica assim, ó, ele tava, né, arrancando as tripas. Claro, porra. Se vocês gostaram disso aqui, eu já tenho ideia aí pra um terceiro vídeo de opiniões absurdas, tá? No primeiro a gente respondeu vocês, no segundo a gente respondeu comentaristas, personalidades do futebol, e o terceiro já tenho uma ideia do que fazer. Deixa nos comentários se vocês querem ver, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa um likezão aí que ajuda muito o nosso canal. E nos vemos no próximo.